Eu estou pregando uma série de mensagens baseadas no texto de Êxodo 20, capítulo 20, versículo de 1 a 17, que trata dos 10 mandamentos. São os 10 mandamentos que Moisés recebeu do Senhor no monte, quando o povo estava ao pé da montanha, aguardando que ele retornasse. Lá naquele lugar ele passa muitos dias, e ali ele ouve da boca de Deus toda a ordenança da lei que o povo hebreu deveria obedecer a partir de então. Dentre as ordenanças, as leis que o Senhor vai estabelecer, ele aqui nesse trecho, ele apresenta as 10 leis que todo hebreu, todo israelita e agora todo cristão devemos ser submetidos a ela para obedecê-la. Nós vimos que os 10 mandamentos, eles são atemporais, eles não são apenas afetados ou afetando a existência, a vida daquele povo hebreu, não estão circunscritos ao tempo do Antigo Testamento, mas são leis que transcendem o tempo. Elas permanecem valendo para nós hoje, cada uma delas, cada um dos seus artigos, e permanecerá até que Jesus volte e a vida humana, como nós a conhecemos, não mais prossiga, porque estaremos os salvos no céu com o Senhor para a eternidade, e os perdidos na eternidade, longe do Senhor. Nós vimos que os 10 mandamentos que o Senhor deu estão divididos em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos estão conectados à relação do homem com Deus: não ter outros deuses além do Senhor, não ter ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia do Senhor. Os primeiros 6 últimos mandamentos, eles estão conectados à relação do homem, com o seu próximo. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho e não cobices nada dos outros. Na mensagem anterior, nós vimos o 5º mandamento, que é o primeiro desses 6, da segunda parte, dessa correlação do homem com o homem, e nós vimos que Deus estabeleceu a ordenança de honrar os pais. Nós vimos o que significa isso, qual o significado disso. Agora nós vamos ver o 6º mandamento, que está no verso 13. Eu vou pedir para você ler o mais forte que você puder, fortalecido depois dessa experiência extraordinária que vivemos da Santa Ceia do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 13, são apenas 2 palavras, e eu vou pedir para você ler com bastante ênfase. Pode ir? 1, 2. Não matarás. Pode falar de novo? Não matarás. Uma terceira vez. Não matarás. Você entendeu o que você leu? Muita gente afirma que a Bíblia não pode ser crida como palavra de Deus, porque contém contradições. Porém, essas pessoas ou são ignorantes, ou seja, não têm conhecimento a respeito do que estão afirmando, ou são mal intencionadas mesmo, por causa da sua ideologia contrária, por causa dos princípios e valores estabelecidos por Deus, através da sua palavra santa, a Bíblia Sagrada, que ogerizam. Essas pessoas, inclusive, usam esta ordenança do Senhor, dizendo que Deus ordena não matar, mas mais à frente Ele manda matar. Isso é uma contradição. Vamos entender o que é que o Senhor está falando aqui.
E para nós entendermos, nós precisamos fazer uso de um recurso que é conhecer o que o Senhor está dizendo lá na língua original que foi escrito esse texto. Vamos ver o que é que o Senhor está dizendo. Essa frase, ela é hebraica, porque esse trecho da Bíblia foi escrito em hebraico. E lá está escrito aquilo que está ali em vermelho, você está vendo aí no telão, que se lê Lo-Tiltsar. Lo-Tiltsar. Tiltsar, que é esta palavrinha, está logo abaixo, ela vem de uma outra palavra que é Retzar, que significa o quê? Pode ler, por favor? Pode ler tão forte quanto você lê o texto? Assassinar. Logo, não é meramente matar, porque matar é tirar uma vida. Deus não está dizendo não matarás. É que quando foi traduzido, foi usando esse verbo matar no português. Mas o que o Senhor está dizendo é: não assassinarás. E assassinar é tirar uma vida por motivo fútil, por motivo torpe. Isto é assassinar. Esse mandamento não está falando de tirar uma vida de alguém meramente como numa autodefesa, por exemplo, para preservar a vida ou numa guerra, mas está falando de tirar uma vida por motivo torpe, motivo fútil. Deus está dizendo assim: não tirarás uma vida humana por motivo torpe ou fútil. É isso que o Senhor Deus está dizendo. Não é assassinato quando o policial militar, o policial federal, o policial civil enfrenta um criminoso que está armado com uma arma de guerra, aterrorizando a população, e o criminoso vem a óbito. É um ato de guerra. Isso é um ato de guerra, assim como quando um soldado das Forças Armadas enfrenta e abate um inimigo que invade o território nacional ou tenta invadi-lo usando a força. Não é assassinato quando um cidadão, para proteger a sua família, enfrenta e abate um criminoso que atenta contra a segurança da sua casa. Isso é autodefesa. Não é assassinato. Quais são as ações que configuram assassinato? Assassinar é tirar uma vida por motivo torpe, fútil, como num assalto. O assaltante se mune de um revólver, de uma faca, de um instrumento de agressão que pode ceifar uma vida. E em busca daquilo que é do pertence material do seu próximo, ele assassina, ele tira aquela vida em troca de um celular para tomar uma cervejinha com os colegas. Tirar uma vida para tomar um bem que ela possua, por inveja ou por ciúme, como Caim fez, assassinando seu próprio irmão. Por inveja, por ciúme. Ou por cobiça, como muitos já fizeram, para tomar posse de uma herança, assassinando um herdeiro, um outro herdeiro. Para tomar posse do patrimônio de outrem, um sócio. Para tirar uma vida em retaliação a ofensas ou por desavenças, como por exemplo, por causa de um problema havido no meio de um jogo de futebol. Quando uma torcida
enraivecida contra outra torcida por causa de jogo de futebol. Assassina, tira a vida de um outro torcedor, só porque torce para um time contrário. Talvez porque tenha ficado feliz demais com a vitória no campo que era do time contrário. Aí vem um torcedor de lá, um idólatra. Um idólatra. Que na defesa do seu ídolo, o time, tira a vida de um semelhante. Pelo quê? Por um motivo torpe. Por um motivo fútil. Ou por uma briga de vizinhança. Onde eu morava, no interior, era sabido a rixa que existia entre duas famílias de dois lugares vizinhos. Gerações. Aquela rixa atravessou gerações em que um assassinava o outro, tão somente pela lembrança de algo que aconteceu numa outra geração retrasada, que passou pela próxima, que foi para a última. E por que não falar do aborto? E aqui está um tema que tem sido extremamente debatido atualmente: o aborto. O movimento feminista, os socialistas, os comunistas e todos os que compõem a ideologia política de esquerda em nosso país estão atuando fortemente para que mais esta aberração seja estabelecida de modo legalizado. Nossa nação foi construída sob os pilares da filosofia grega, do direito romano e da moral judaico-cristã, e era isso que tinha em mente a maioria dos constituintes que forjaram a nossa Constituição Federal, que em seu artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E no nosso Código Civil brasileiro, no seu artigo 2º está registrado: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, fecha aspas. Em outras palavras, o feto é uma vida e tem que ser protegido, ponto. É isso que diz a Constituição. É isso que diz o nosso Código Civil. É isso que o Senhor Deus nos ordena: não assassine. Não tire uma vida por motivo fútil. Não tire uma vida por motivo torpe. Não há o que discutir. Faz-se um ajuizamento no Supremo Tribunal Federal e pessoas desprovidas de temor de Deus, e nem mesmo compromisso com a Carta Magna e a lei, o Código Civil, estão se permitindo fazer aquilo que não lhes é competência, legislar sobre esse tema. Isso é competência do Congresso Nacional. É competência de quem faz a lei. A lei já existe, deve ser cumprida. E o Supremo Tribunal Federal deveria apenas dizer: cumpra-se. E não satisfazer pretensões de ideologia que subverte o caminho da lei, por não ter temor de Deus, acima de tudo. Mas por que se quer a legalização do aborto? Pelo mesmo motivo em que se quis a legalização do adultério em nossa nação,
quando a pretexto de proporcionar garantias civis à pessoa que mantivesse uma relação continuada com outrem, e os filhos decorrentes dessa relação, foi determinado como reconhecida e legal a união estável mediante a formalização através de um contrato em cartório. O que é o contrato de união estável? A legalização do adultério. Por quê? Porque um cidadão pode ter um casamento e ter um relacionamento estável, que hoje, politicamente, incorretamente falando, é adultério. O que é adultério? Se não ter um relacionamento afetivo e sexual com alguém que não é a pessoa da sua aliança. Tudo se trata de um projeto de destruição dos princípios e valores judaico-cristãos que envolvem a família e a sociedade. Tem que destruir a família. É preciso corromper a sociedade para que esta se torne refém de um sistema de dominação político-ideológica que despreza o Deus vivo, ridiculariza a pessoa do Senhor Jesus Cristo e tem verdadeiro ódio pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que ensina que uma vez que a pessoa conhece a verdade, não se deixa dominar por ninguém, e somente considera viver sob um regime verdadeiramente democrático, que estabelece a liberdade de expressão do pensamento, de ir e vir, da livre iniciativa, da proteção da propriedade, da proteção da família, da proteção da inocência e pureza da criança e do adolescente, que não aceita ideologias contrárias aos princípios e valores estabelecidos pelo Deus vivo, que diz: não assassinarás. Veja como isto é absurdamente claro. É um assinte, é vergonhoso, é agressivo, é gritante. Se você for numa praia e descobrir um ninho de tartaruga marinha, e por curiosidade você pegar um ovo para ver de perto, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser condenado a até 4 anos de prisão e terá que pagar multa. Sabe por quê? Porque tem-se que proteger a vida da tartaruguinha, ainda enquanto ela está no ovo. Não se pode mexer no ninho da tartaruga, que é protegido por lei, muito menos comer um ovo de tartaruga, porque ovo de tartaruga contém uma futura tartaruguinha. Mas assassinar um ser humano no ventre da sua mãe pode, porque isso é o que é o aborto, assassinato. Assassinato de um ser humano. E na maioria das vezes, porque a mãe foi irresponsável. Muitos se dizem cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, estão aceitando pensar na possibilidade de aceitar o aborto, se esse se der até um determinado tempo. Desde decorrida a fecundação até determinadas semanas, não, até aí, não, até aí. Mas meu irmão, minha irmã, se você é uma dessas pessoas, não é aos homens que você terá realmente que prestar contas. Você vai prestar contas para Deus. Por quê? Porque o Senhor ordena: não assassinarás. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que se uma pessoa pegar um galo e colocar o galo para brigar com o outro, numa rinha de apostas, se pegar um cão e colocar para brigar com o outro, numa rinha de apostas, vai para a cadeia sem direito à fiança, e tem que pagar multa. Mas um ser humano, masculino ou feminino, pode entrar no ringue com outro ser humano, e os dois
se degladiarem, socarem um ao outro, der chute, pernada, joelhada, cotovelada, cabeçada, arrancar sangue, ferir o baço, destruir o rim, quebrar um osso, provocar um traumatismo craniano, está tudo bem e as pessoas podem apostar. Meu irmão, minha irmã, há uma conspiração diabólica usando pessoas que estão se deixando ser usadas por Satanás, que não têm compromisso com Deus, não são cristãs, coisa nenhuma. E tudo estão fazendo pela estratégia, pelo plano de dominação dessa nação, corrompendo a sociedade, desfigurando-nos, nos tornando animais, enquanto protegem os animais. Mas ser humano não é digno de proteção. Isso é apenas hipocrisia. Não é mais do que isso, hipocrisia. Uma falácia. Uma artimanha diabólica, cujo fim último é dominação. É a luta pelo poder. Um cristão não pode ser conivente com essas coisas. Um cristão não pode ser omisso em relação a essas coisas. Um cristão não pode se permitir mais aceitar essa opressão velada que diz que crente não fala de política, pastor não pode pregar e na sua mensagem ter elementos que envolvam questões sociais e políticas. Ora, o que é a palavra de Deus? Senão a busca de tornar-nos cidadãos de bem, homens e mulheres que vivam em harmonia, honrando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. Mas como é que eu amo o meu próximo se eu entro no octógono e o meu propósito é arrebentar com ele, de preferência ganhar por nocaute, pelo dinheiro que eu vou receber por conta disso? Não importa se ele sangra, não importa se o baço, se o rim serão comprometidos, não importa se terá traumatismo craniano e terá problemas neurológicos para o futuro. Importa é o ser ovacionado, é eu me tornar um ídolo da torcida. Importa é o dinheiro que eu ganho com aquilo que está sendo produzido ali, pela transmissão, ou por outras razões. Não importa se uma vida é ceifada no ventre da mãe, assassinada. O que importa é o poder. A palavra de Deus diz que o mundo, o sistema que rege a sociedade, está sob o domínio do maligno. Meu irmão, minha irmã, até quando nós, a igreja do Senhor, nos manteremos calados? E até quando nós chamaremos de irmãos aqueles que concordam com o assassinato? Pensa sobre isso. Nós, os cristãos, não podemos nos calar diante de tudo o que está acontecendo. Não podemos nos acovardar por causa das ameaças e perseguição que buscam sufocar a nossa voz. Se somos verdadeiramente comprometidos com Deus, e a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, então temos que nos manifestar, temos que nos pronunciar, temos que dizer não ao aborto, pois o Senhor pedirá contas da nossa omissão. Diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 17: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente.
quando nós chegarmos no grande juízo do dia final, não adiantará dizermos: Senhor, eu fui dizimista. Senhor, eu fui ofertante. Senhor, eu cantava no coro, eu tocava na banda. Eu fazia parte do ministério de comunhão. Eu fui diácono. O Senhor vai perguntar: e as vidas inocentes das criancinhas no ventre das suas mães, que você não fez nada para impedir que elas fossem assassinadas? Aquele abaixo-assinado que veio lá da Câmara para uma consulta pública, você deixou passar. Era só ter clicado ali e dito: eu não quero isso. Você não pegou a internet que você tinha, eu te dei recurso para ter, e você não mandou um e-mail para o seu deputado que você votou nele, e ele foi eleito. E mesmo que ele não tenha sido o que você votou, é o deputado do seu estado, é o senador do seu estado. Você não mandou uma mensagem dizendo: não aceite isso. Isso é assassinato. Você se omitiu de ir lá em meio aos seus colegas do trabalho, ou na escola, ou na faculdade, você participar da discussão a respeito desse assunto. Eu não, deixa isso para lá, vão ficar aí, eu vou ser perseguido, vou sofrer bullying. O que você vai dizer para Deus se essa coisa desgraçada se tornar realidade também aqui no Brasil? E de forma espúria. Porque somente o Congresso Nacional tem a autoridade para legislar sobre nós. Mas quantos são os cristãos que agora mesmo, aqui nessa nação, estão se borrando de medo de abrir a boca e dizer: eu não aceito isso. Meu irmão, minha irmã, quem de nós ficará impune diante do céu? O Senhor diz: não assassinarás. E não adiantará ninguém dizer: eu nunca pratiquei aborto. Mas quem cala, consente. Quem cala, consente.